Boa noite. A paz do Senhor Jesus, graça e paz para todos. Quem está falando aqui é Cláudia Guimarães. E estou aqui no nosso mais encontro dessa semana missionária. Essa semana de conferência, glória a Deus. Conferência missionária Ide sem fronteiras. Eu não estou podendo ver aqui, que pena, não estou conseguindo ver o chat. Deixa eu ver se eu consigo o chat. Não aparece aqui. Poxa, gente, eu não estou conseguindo ver a anotação de vocês aí, mas podem deixar recados, pode colocar de onde você é, depois eu vou ler tudo direitinho, tá? Eu vou ler todos os comentários. Boa noite, sejam todos bem-vindos à conferência, uma semana de conferência missionária que nós estamos realizando. Eu estou muito feliz, eu louvo a Deus, né? Nós começamos na segunda-feira, ontem, e já passou por aqui gente muito preciosa, irmãs e irmãos queridos, amados, pessoas de Deus, né? Compartilhando uma palavra, contando os seus testemunhos. Gente, isso é tremendo, né? Eu estou tão feliz de poder ver a contribuição de cada irmão querido. E tem muito mais, né, gente? Hoje é só o segundo dia. Nós temos aí toda uma semana pela frente, até domingo nós estaremos aqui na Conferência Missionária Ide sem fronteiras. Glória a Deus. Então vai chegando aí. Pode colocar, gente. Pena que eu não estou vendo aqui, porque eu estou no aplicativo, né? E eu não estou conseguindo ver vocês aí. Mas é uma alegria estar com vocês aqui online, e eu quero compartilhar um pouquinho. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cláudia Guimarães. Eu sou missionária de tempo integral, sou evangelista, pastora de crianças. Você pode ver aqui, né, nosso endereço no Instagram, @idmissõesvid. E essa missão, e eu vou contar um pouquinho da história de como ela surgiu. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência, né, compartilhar o meu testemunho com vocês. E a minha oração é que edifique muito a sua vida, em nome de Jesus. E como surgiu a Missão ID, né? Eu sou a coordenadora dessa conferência, essa conferência missionária online, que você está participando aqui, né? E a Missão ID surgiu, né, de algo muito específico, muito peculiar da parte de Deus, não só para mim, não só para a Cláudia, mas para minha família. E vocês vão conhecer durante a conferência o meu esposo, Fred, é Frederico, mas nós chamamos de Fred, e os nossos filhos, o Mateus, o Pedro e o João. É Mateus Felipe, Pedro Paulo e João Marcos, né? Os três vão ministrar também aqui na conferência. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, que o Senhor possa, nessa noite, falar ao teu coração, que o Espírito Santo possa falar muito ao teu coração. Na segunda-feira eu fiz a abertura, não sei se você já assistiu, está tudo disponível aqui. Quem perdeu algum horário, saiba que os vídeos estão todos disponíveis aqui na nossa página da conferência. Então, você pode assistir em outro momento. E na segunda-feira eu fiz a abertura, né? A abertura da nossa conferência, e que está em João, e falando, né, o que Jesus disse aos discípulos, né? Erguei os olhos e vejam, os campos estão brancos para a colheita. E nós estamos vivendo esse tempo, né? Os campos estão prontos. O Senhor, muita gente hoje ainda espera. Eu vejo que muita gente fala assim: eu estou esperando o Senhor falar comigo, eu estou esperando Deus me chamar. Querido, eu quero dizer para você
que Deus já fez o chamado, né? O Senhor já convocou. Ele só espera o nosso eis-me aqui, porque o Senhor já fez isso, né? Ele já nos convocou, né? Eu falei sobre Mateus 28, a grande comissão. Então, o Senhor já nos convocou, já nos deu o ID. Então, não é para você ficar esperando mais. Muita gente está esperando um sinal, esperando Deus chamar. Saiba que o Senhor já te chamou. Se você é filha, se você é filho, Deus já te chamou. Tá? Ele já não só chamou, ele já convocou, ele já deu uma ordem. E ele espera somente que você se disponha. Amém? E para cada um, o Senhor tem uma direção muito específica no corpo, né? Para servir o reino de Deus. Então, vamos lá, eu quero compartilhar com vocês a missão ID. É uma missão que surgiu, né, através do trabalho missionário da nossa família. Quando eu falo família, eu digo um casal, eu, meu esposo e nossos 3 filhos. Tá? Como eu ministrei na segunda-feira, todos nós somos missionários. Né? Missionário é todo aquele que nasceu de novo, que é filho. Então, todo mundo tem um chamado, tem uma missão e, né, é um missionário. Mas dentro desse chamado, o Senhor, ele tem a sua especificidade, né? Ele vai levar cada filho aonde ele tem determinado, na verdade, aonde ele tem planejado, aonde ele pensou e escolheu para você servir o reino. Então, Deus, todos nós somos chamados, mas Deus tem um lugar específico para nós servirmos. Né? E cada passo, cada momento, é Deus que nos dirige, não é verdade? Então, somos uma família missionária, né? Desde que eu sou menina, me converti na infância, tive um chamado missionário na minha infância. Nós estamos falando aqui muito das crianças, né? Porque muitos preletores aqui, quase praticamente todos, são pastores e evangelistas de crianças. Então, nosso coração queima por alcançar crianças, queima pela salvação de crianças, não é? Crianças de todas as nações. O meu queima pelas crianças do Brasil e das nações, não importa a nacionalidade, são vidas preciosas para Jesus, não é? E desde menina, então eu tenho esse coração missionário. Na minha infância, eu tive um chamado missionário num culto infantil missionário. E lá fui eu, entregando pela segunda vez, né? A primeira vez entreguei a minha vida para Jesus por salvação, né? Arrependimento dos meus pecados, me entreguei a Cristo. E a segunda vez, né? A primeira vez eu nasci de novo. E na segunda entrega, eu me entreguei para missões. Eu falei, Jesus, eu quero te servir aonde o Senhor quiser. E uma história que me impactou na infância, nesse culto missionário, foi a história de Amy Carmichael, que a Keila Araújo citou aqui. Lembra, na preleção dela, citou várias histórias missionárias da PEC. E uma dessas histórias de Amy Carmichael, a missionária que serviu ao Senhor lá na Índia, marcou a minha vida, marcou a minha infância. E desde então eu sirvo a Jesus, desde a minha meninice, eu tenho consciência da minha missão, do meu chamado, e tenho servido ao Senhor desde então. E eu fui crescendo e servindo ao Senhor. Me casei com um homem que ama Jesus, que tem coração missionário, né? Eu falo que Deus, ele une propósitos. E nós nos casamos e servimos desde então, já 30 anos de casados e 33 anos juntos, servimos a Jesus. E do nosso casamento, o Senhor nos abençoou com 3 meninos, 3 filhos. E esses meninos foram criados também. Nós criamos nossos filhos dentro do contexto que nós vivemos, né? Amando a Jesus, servindo a Jesus com o coração missionário. Por isso eu posso dizer para vocês, né? Que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Né? E desde então temos servido ao Senhor. Onde quer que o Senhor tenha nos enviado e usado. Dentro das nossas igrejas locais, né? Na nossa terra, no nosso Brasil, temos servido a Deus em família. Cada um na sua especificidade, mas também
em família, missionamos juntos. Mas nos últimos 8 anos, né, lá em 2013, o Senhor tinha planos e eu não sabia. Eu não sabia, né? E eu quero até começar lendo um versículo aqui para vocês, que está lá, cadê? Em Eclesiastes, tá? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, que diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então aqui a gente, claramente o Senhor diz, né, que nós não sabemos, assim como nós não sabemos as obras do nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor nos ama, nós sabemos que Ele tem uma missão para cada filho, nós sabemos que Jesus quer nos usar, nós sabemos que nós estamos aqui para servir o reino, mas ao longo da nossa caminhada com o Senhor, Ele vai direcionando a sua vontade, não é assim? Ele vai mostrando para nós, né? A nossa vida é feita de ciclos. Nós servimos, nós missionamos, mas aonde, como o Senhor vai nos mostrando, como fala aqui em Eclesiastes 11, né? Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele já planejou, não é? Então, o que diz aqui em Eclesiastes? Semeia, semeia. Semeia pela manhã a tua semente. Não descansa. Semeia de tarde, semeia de manhã. Não repousa, não para. Porque nós não sabemos qual semente vai prosperar. Então, o nosso id é, vamos semear, né? Esse é o tempo de lançar a semente, de lançar as redes. Então, a gente não pode parar. É isso que o Senhor nos diz. Ele nos chama e ele fala assim, vai semeando. Então, como eu falei para vocês, desde a minha infância, eu tenho semeado para a glória de Deus, tenho servido ao Senhor com alegria, não é? E desde que eu casei com o meu esposo e com meus filhos, a partir do momento que eu tive os nossos 3 meninos. Né? E em 2013, Deus nos deu uma direção muito... eu não sei se você conhece uma rede de crianças intercessoras mundial que se chama Royal Kids Brasil. E eu sou diretora dessa rede no Brasil, de crianças intercessoras Royal Kids. E em 2013, o Senhor abriu uma porta em Moçambique e uma missionária brasileira nos convidou para ir lá para Moçambique, uma cidadezinha do interior, para levar treinamento para líderes, né, sobre crianças intercessoras. E Deus tocou no coração do meu marido e fomos todos nós. Eu, meu esposo e nossos 3 meninos. 2013, isso, tem 7 anos. Ele abriu as portas e lá fomos nós, os 7, para fazer esse trabalho de treinamento e servir os nossos irmãos moçambicanos lá em Cuamba. Mas antes dessa viagem, e eu quero ler esse versículo com vocês, antes dessa viagem de 2013, eu estive em Angola. Foi a primeira vez que eu pisei na África, tá? Eu estive na Angola com um grupo de irmãos, eu fui como voluntária, né, como missionária nessa equipe para servir. E eu me lembro como hoje, quando nós chegamos em Moçambique, quando chegamos em Angola, né, o avião pousou em terra africana. Eu me lembro que nós chegamos de madrugada em Angola, aquele avião enorme, primeira vez que eu ia para a África. E eu me lembro como hoje, quando eu estava no topo da escada do avião, e quando a porta do avião se abriu, gente, eu olhei para aquele céu, assim, lá no topo da escada do avião, aquele Boeing enorme, e aquele céu da África muito estrelado, e eu estava emocionada,
E eu fiquei parada assim, esperando, né, desbloquear a escadinha para a gente descer. E eu me lembro como agora, eu olhando para o céu, e eu ouvi o Espírito Santo, né, sussurrando no meu ouvido. E ele sussurrou essa palavra que está aqui em Salmos, capítulo 1, versículo 8. E o versículo diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Gente, eu não me esqueço dessa noite, né? Foi a primeira vez que eu pisei na África. Ah, que alegria, gente. Ouvi o Espírito Santo falando: pede-me e eu te darei as nações por herança. E aquilo marcou a minha vida. Isso tem 8, 9 anos. E eu não me esqueço da voz do Espírito Santo. Gente, eu tô agora vendo. Me perdoe, tá, gente? Eu tô aprendendo a usar esse maquinário todo. Agora apareceu o comentário de vocês. Uhul! Podem colocar aí. Só não aparece o nome. Agora tá aparecendo o nome. Podem colocar aí, tá, gente? Boa noite. Vai colocando aí recadinho. Pode escrever que agora eu estou lendo. Sandra, Isis, sejam bem-vindos, todo mundo, tá? Pede-me e eu te darei as nações por herança. O que nós temos pedido ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? O Senhor conhece o nosso coração. E Ele fala, né? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Não é verdade? O que está no teu coração? O que nós temos pedido ao Senhor? Hoje, tanta gente está na igreja e pede tanta coisa para Deus, né? Não é errado pedir. Não é errado pedir saúde, prosperidade, né? Tudo isso não é errado. O problema é só pedir essas coisas, é só pedir coisas materiais, só pedir coisas para nós mesmos. Porque nós somos chamados, não é para servir, nós somos chamados para ser instrumento de salvação nessa terra. Amém, gente? Deus nos chamou para isso. Por isso nós precisamos pedir aquilo que está no coração de Deus. O que está no coração de Jesus? Vidas, né? Gente, pessoas, e pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. E nós precisamos falar de Jesus para essas pessoas, para que elas possam conhecer e entregar sua vida a Cristo e serem livres do inferno na eternidade e estarem com Jesus no céu. Não é verdade? Então, para isso que a gente foi chamado. Então, eu não esqueça, eu quero deixar esse versículo com você, né? Não começou aí. Não começou nessa noite lá na África, não. Como eu disse para vocês, eu sirvo a Jesus desde a minha infância. Desde que eu conhecia Cristo. Eu amo e eu sirvo, não é? Mas a nossa vida tem estações, como aquela, né? Aquela estava falando ontem, né? De Atos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pastor Jean também ontem à noite citou, né, esse versículo. Então, o Senhor, Ele usa a gente onde Ele quiser, né? Eu vejo muitas vezes pessoas falando isso. Ah, mas por que você escolheu servir lá? Se aqui também precisa. Nós não escolhemos, amados. Nós somos dirigidos e guiados pelo Senhor. Ele é o mestre. Ele é o Senhor da seara. É Ele que manda. Então, você fala, vai por ali, a gente vai por ali. Se fala, agora vem por cá, a gente vem para cá. Não é? Então, nos últimos 8 anos que o Senhor nos chamou, eu e minha família, para servi-lo transculturalmente, né? Uma missão transcultural, porque nós temos a nossa vida toda servimos aqui. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês umas fotos, vou colocar aqui. Então, quando nós estivemos lá né, depois dessa primeira vez em Angola, né? Eu fui sozinha em Angola com uma equipe, né? E depois o Senhor preparou para nós esse caminho para Moçambique. E aí fomos todos juntos. Eu, meu esposo e nossos meninos, né?
Meu caçula hoje tem 18 anos, João Marcos, ele vai falar também aqui na conferência. E na época ele era um meninão, uma criança, né? Hoje ele já é um rapaz. Então eu louvo a Deus pelo privilégio de poder servir com a minha família, né? De estar deixando esse legado para os meus filhos, que são descendência bendita do Senhor nessa terra. É um privilégio, não é? A gente já é um privilégio de servir a Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E mais privilégio ainda a gente poder servir com a família. Não é uma alegria, irmãos? É muito bom, né? E aí, fomos todos juntos para, como vocês estão vendo aí, bandeira, né, do Brasil, de Moçambique. Fomos para Moçambique. Tá? E esse versículo que você está vendo aí é a palavra que eu recebi do Senhor em Moçambique. Né? Lá em Angola, foi pede-me e te darei as nações por herança. Tá? Eu lembro que eu chorei muito na escada do avião. E no outro ano, né, a primeira vez que nós pisamos em Moçambique, há 7 anos atrás, Deus me deu essa palavra em Hebreus 6:18, onde eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus, que diz, para que através de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível Deus mentir, tenhamos a firme consolação, nós, os que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança colocada diante de nós. Tremendo, né, irmãos? O Senhor é um Deus maravilhoso que fala com a gente. Deus me deu essa palavra, depois eu conto a experiência que eu tive com o Senhor. Então, tá aí nossa família, né, como vocês estão vendo. Eu, meu esposo e nossos 3 meninos, né, lá em Moçambique, no primeiro ano que pisamos nessa terra. Agora, olha que interessante, né? Como eu li aqui em Eclesiastes, só o Senhor que sabe. Não é isso que eu li aqui para vocês? Né? Lança a tua semente, porque não sabes as obras de Deus. Você não sabe o caminho do vento, você não sabe como se forma os ossos no ventre de uma grávida, então você não sabe, né, também as obras de Deus, porque as obras são de Deus. A obra não é minha, a obra não é da igreja ABCD, a obra não é de fulano e ciclano, a obra é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso Senhor e Salvador, nosso mestre. Ele que sabe e ele que vai nos dirigindo. A nossa tarefa é semear. O nosso chamado é lançar a semente. Desculpa, é lançar as redes. Não é verdade? E a gente só obedece. Então, nós precisamos crer e nós precisamos obedecer ao Senhor, né? Em 2013 estivemos todos lá, né? Chegamos e a nossa direção até o momento dada pelo Senhor era ir, né? E fazer aquele trabalho. Qual? Distribuir Bíblias infantis para as crianças moçambicanas. Deus colocou muito forte no meu coração fazer isso. Distribuir Bíblias, vocês vão ver. Fazer o treinamento com os líderes de Royal Kids, servir lá os irmãos, treinar os professores, fazer esse trabalho e voltar para o Brasil. Então, esse era a direção que até então nós tínhamos do Senhor. Nós não tínhamos nenhuma pretensão de plantar trabalho lá na África, de fazer projeto, nada. Nós não tínhamos nenhuma pretensão, a não ser aquilo que o Senhor Jesus havia nos falado para fazer naquela viagem, né? E lá fomos nós, né? E é muita criança, todo mundo sabe, né? Que na África brota criança para todo lado, uma bênção. Então lá a gente pôde fazer o trabalho com as crianças, falar de Jesus. Eu e minha família distribuímos Bíblias infantis, porque é uma das marcas do nosso ministério. Deus tem nos dado essa direção de distribuir Bíblias ilustradas, Bíblia para as crianças na África, Bíblia para as crianças no Oriente Médio, onde nós estivemos, e eu vou falar também num próximo momento sobre o Oriente Médio. Nós vamos ter aqui um casal que vai falar sobre o Oriente Médio, o casal Paulo e Rafael vai estar ministrando aqui na conferência, né? Então Deus nos deu uma direção muito, muito clara de levar Bíblias infantis. Não sei se todos sabem, né? Moçambique, a África, é um país que tem muito muçulmano, né? Muitos muçulmanos. O islamismo, assim, impera na África, né? Em vários países da África. E não é diferente de Moçambique.
Então, quando nós chegamos, nós encontramos muitas famílias, muitas crianças muçulmanas. E aí, conforme a gente vai obedecendo, né, a ordem de Jesus, a direção, a gente vai entendendo os porquês. Porque muitas vezes o Senhor te dá uma ordem, te dá uma direção, e você não entende completamente. Não dá para entender na hora tudo que Deus quer, né, gente? Não dá. E a gente vai entendendo à medida que a gente vai obedecendo e vivendo essa ordem, né? E foi assim com a gente. Então a gente foi entendendo, agora eu estou entendendo por que o Senhor, né, pediu para que nós trouxéssemos Bíblias. E a gente faz campanha, né? A Missão ID surgiu, né, da nossa família, e nós investimos muito em missões, nós tiramos do nosso bolso, né, o meu marido do seu trabalho, nossos filhos doam, todos nós ofertamos e investimos muito, tá? Mas nós pedimos ofertas também, porque sozinhos nós não fazemos nada. Agora, o que eu queria compartilhar com vocês também é que nós somos uma família comum, uma família como a sua, que ama Jesus Cristo, que quer fazer a vontade do Senhor, que quer servir ao Senhor com alegria. Não é? Nós somos uma família comum. Quando eu falo comum, o que eu quero dizer? Olha, nós não somos ricos, nós não temos programa de televisão, nem de rádio, não temos uma big, mega igreja, né? Nós não temos pessoas conhecidas e destacadas no meio evangélico ou meio gospel para nos ajudar, nós não temos nada disso. Mas nós temos tudo, que é Jesus Cristo. Ele é tudo. E através do Senhor, da sua vontade soberana e obedecendo a Ele, temos cumprido o que Deus nos chamou para fazer. E quando Deus te chama, Ele capacita e Ele sustenta. Então, guarda isso, meu amado. Quando Deus te chama para uma missão específica, não estou falando para missões, porque missionário nós já somos, ok? Todos somos missionários. Você tem que servir em algum lugar, porque você foi chamado para isso. Mas quando Deus te dá uma direção específica, Ele fala, filha, filho, e te dá uma direção, tenha certeza, confie, porque o Senhor é fiel e Ele vai te capacitar e Ele vai te sustentar. É isso que o Senhor tem feito com a nossa família. Então, nós temos visto muitos milagres de Deus. E aí, nessa primeira viagem, como vocês estão vendo aí na foto, né? Nós distribuímos Bíblias para as crianças, fizemos aí nossos filhos, né? Compartilhando, lendo, né? Muitas crianças não sabem ler, mesmo as crianças já na idade de serem alfabetizadas, já de leitura, não sabem ler, porque o ensino é muito precário, né? Então, a gente lia histórias da Bíblia para as crianças. Agora, você pode imaginar a alegria dessas crianças, gente? Olha, quando nós chegamos com as Bíblias, as professoras, né? As professoras da igreja, as professoras que trabalham com as crianças lá, choraram, porque elas ganharam Bíblias também, infantil e Bíblia de adulto. Elas choravam, porque elas falaram assim, nós nunca tivemos uma Bíblia. Então, tinha professora ali que nunca teve Bíblia. E nunca viu uma Bíblia ilustrada. Olha que coisa, gente. Aqui a gente tem tantas, né? E lá elas nunca nem viram. Então, quando elas receberam aquelas Bíblias coloridas, ilustradas, elas choravam. Elas pegavam assim, agradeciam a Deus. Obrigada, Jesus. E as crianças também ficaram impressionadas, né? Com as Bíblias, tá? Então, aí a gente compartilhando as Bíblias com as crianças, né? Nas entregas. Foi um momento muito gostoso, muito abençoador. Inclusive, nós temos testemunhos, né? De famílias, de pai muçulmano que, lendo a Bíblia para o seu filho, lendo a história da Bíblia, se converteu. Olha que lindo. É isso que Jesus faz, através de Bíblias para crianças, Bíblias infantis, não é? A gente não precisa fazer coisas mirabolantes, nós temos só que crer e obedecer ao Senhor, porque o mais Ele fará. O Senhor que opera. Glória a Jesus, não é verdade? Então, vamos lá, mostrando mais umas fotinhos para vocês. Ih, fugiu a foto. Peraí, cadê a foto? Acho que eu tirei, gente. Aqui, apareceu. Vamos lá. E aqui é a missionária que nos recebeu, né? A missionária Paula que nos recebeu naquela época, em 2013, quando fomos fazer esse trabalho. Olha lá, criançada, tinha muita criança.
né? Eu e meu esposo aí com roupa africana, e nós fomos fazer esse trabalho. Olha, mais Bíblia, levamos camisetas do Royal Kids para as crianças, levamos Bíblias infantis, a criançada toda ganhou a Bíblia, a palavra de Deus ilustrada, né, para crianças. Foi muito gostoso esse tempo, né? Olha a alegria das crianças. Olha os bebês, gente. Os bebês lá são carregados pelas mamães e pelos irmãozinhos mais velhos nas costas, né? Através de capulanas. É um tecido africano que se chama capulana. E eles são amarradinhos nas costas, né? E tinha Bíblia até para bebê, viu? Bíblia do bebê tinha também. Aí, ó, os bebês, para mim, não ficam fora, porque eles pertencem também à Igreja de Cristo, eles pertencem ao reino de Deus. Então, ninguém fica de fora no reino de Deus, amém? As crianças de todas as idades, os bebês, fazem parte do reino do Senhor Jesus. Então, elas também ganharam Bíblia. A Bíblia do bebê. Todo mundo ganhou a palavra de Deus. Ninguém ficou sem, né? Ninguém. Então, vamos lá em frente. Já mostrei, né? Então, nós, quando chegamos lá, né, encontramos as crianças, conhecemos as crianças, fizemos vários trabalhos, entregamos as Bíblias, né, conhecemos a realidade delas. Esse é o Abdu, né, o Abdu, estivemos visitando ele na casa dele, chegamos na hora do almoço, o Abdu estava almoçando, então olha onde ele almoçava, né, e cuidado pela sua irmãzinha mais velha, a Idaia, né, ele estava ali almoçando shima, ele está comendo shima, gente, com molhinho de peixe. Aí são as irmãzinhas do Abdu, isso, gente, isso foi há 7 anos atrás, tá, hoje já estão tudo mocinhas, né, já estão maiores. Isso foi em 2013, quando nós chegamos a primeira vez em Moçambique. Depois que eles almoçaram, né? Depois do almoço, a Idaia foi lavar louça. Olha lá, ela lavando a louça, né? Lavando a louça para a mãe dela. E nós estávamos lá visitando e conhecendo, né, a realidade dessas crianças. Ai, saiu a foto, gente, peraí. Me perdoem que eu estou ainda aprendendo a mexer com esse negócio aqui, tá? Deixa eu voltar com a foto aqui. Peraí. Deixa eu voltar com a fotinho do almoço. Peraí, aqui, voltou. Voltou, pessoal? Sinalize para mim se voltou, por favor. Pois é, Mara. Oi, Mara. A Mara vai falar também aqui na nossa conferência. Beijo. O Abdu estava almoçando e a irmãzinha dele daí lavando a louça, né? Olha onde eles lavam a louça, minha gente, né? E aí, nesse portão que você está vendo, era a casa da missionária que nos recebeu naquela época, em 2013. Ela nos recebeu, né, na sua casa, ela morava aí, e ela era uma pastora de crianças que ama muitas crianças, e ela recebia muitas crianças ali, levava para sua igreja, né? Ah, são tantas histórias, gente, eu tenho que escrever um livro, várias histórias infantis que eu posso para escrever, que são muitas histórias, né, reais. E aí, nessa casa que nós fomos hospedados, ela nos recebeu na sua casa. E na casa dela, ela recebia muita criança. Olha, era uma criançada, tá vendo? É a casa dela. E nós estávamos hospedados aí, né, em 2013. E antes de ir embora, faltavam 2 dias para a gente voltar para o Brasil. Já tínhamos feito tudo que Deus tinha mandado fazer, nós já tínhamos feito. E estávamos para voltar para o Brasil, né? Nós 5. E o Senhor começou a falar comigo ali. Faltavam 2 dias para voltar para o Brasil. 2, gente, sabe o que é 2 dias? E aí o Espírito Santo começou a me mostrar. Ele falou assim, olha para essa casa. Gente, era a casa da missionária. A missionária ainda morava ali. E eu olhava para a sala, eu olhava para o quarto dela, e eu via, Deus começou a me dar visões, assim. Eu via na sala uma brinquedoteca. Eu sou educadora, né? Para quem não conhece, eu sou educadora de formação, sou educadora e sou escritora, tá? Escrevo para adultos e crianças. E eu comecei a olhar para aquela casa, e tinha tanta criança ao redor, naquela região, e eu comecei a olhar e falei, uau, nessa sala daria uma bela brinquedoteca.
Nossa, naquele quarto das crianças daria uma sala de artes. Gente, naquela hora, começou a vir essas coisas na minha cabeça. E eu achei que eu estava ficando doida. Eu falei, não, eu estou emocionada. E aí eu comecei a conversar com o Senhor. Falei, Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Ou sou eu que estou emocionada, né? Estou aqui sensibilizada. E aí tá vindo essas coisas na minha cabeça. Eu comecei a conversar com Jesus. E aí eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, se for coisa da minha emoção, tira isso da minha mente, tira tudo. Se não for, amém, o Senhor vai confirmando. E quanto mais eu orava, mais eu enxergava. Eu falei, meu Deus, não é possível, né? Eu vi essas coisas que eu estou contando para vocês. Eu via nas salas, eu via coisas de excelência, eu via assim um trabalho. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor tem aqui para essas crianças? Olha, eu fico até arrepiada porque eu me lembro, gente, dessa experiência. E aí, depois do segundo dia, aquilo só aumentava, e eu falei, Senhor, por favor, Jesus, fala comigo, me dá uma resposta e um sinal. Se é minha emoção, tira tudo isso da minha cabeça. Tira tudo. Agora, se é o Senhor que está falando comigo, me confirma. Eu fui dormir naquela noite, faltava um dia para voltar para o Brasil com a minha família. E eu fui deitar, nós estávamos todos no mesmo quarto, eu, meu marido, nossos filhos dormindo todos juntos. E eu fui deitar falando com o Senhor. Eu lembro que eu adormeci conversando com ele, porque eu estava pedindo para ele, por favor, me confirma, me dá um sinal. E aí eu pedi mais uma coisa para Jesus. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa aqui, nesse lugar, me dá um nome. Me dá um nome. Deus é Deus de promessas, é um Deus de nomes. Não é à toa que ele trocou nome na Bíblia, né? Vários nomes, né? Esse é um dos meus livros aqui, Mulheres Geradoras de Vida, e eu falo muito da importância do nome para o filho, tá? E aí eu adormeci falando com o Senhor. Gente, naquela madrugada, eu tive uma experiência sobrenatural, porque o Senhor, ele me respondeu de uma maneira que ele nunca tinha me respondido. Uma maneira atípica, né? Até então na minha vida. O Senhor veio ao meu encontro naquele quarto. Eu vi Jesus. Ele vinha na minha direção, todo de branco, reluzente, um brilho, uma luz, uma glória. E eu não podia ver o rosto dele, mas eu via todo ele, sabe? As vestes brancas. Gente, eu lembro, eu tento chorar, fico emocionada. Porque ele veio responder pessoalmente, sabe? Ele podia. Jesus fala com a gente através de várias maneiras, né, gente? Ele fala através de um louvor, da palavra, da leitura da Bíblia, da oração, por pessoa. Deus fala da maneira que ele quer, não é? Mas comigo, naquele momento, eu pedia para ele me dar um sinal e me confirmar. Ele falou comigo, ele veio pessoalmente naquele quarto, sabe? E ele entrou, e ele vinha na minha direção. E eu via Jesus vindo na minha direção com aquela roupa, sabe, brilhante. E ele falava, olha o que ele me dizia. Ele falava assim, filha, desculpa, gente, eu fico emocionada. Ele dizia assim, filha, eu sou refúgio dessas crianças. E esse lugar é lugar de refúgio. E ele repetia, ele vinha na minha direção e repetia, filha, eu sou refúgio dessas crianças. E esse lugar é um lugar de refúgio. E aí ele via chegando, até chegar no meu ouvido, e bem perto falar no meu ouvido. Nessa hora eu sentei na cama. E na minha frente apareceu Hebreus 6,18. Anota aí se você tiver com um papelzinho, anota aí, por favor, Hebreus 6,18. Apesar de Jesus aparecer para mim no quarto e falar comigo pessoalmente, que ele era o refúgio daquelas crianças, e aquele lugar que eu estava era um lugar de refúgio, além disso, ele ainda falou sobre Hebreu, ele falou esse versículo, Hebreus 6,18 apareceu na minha frente, assim como uma grande tela, sabe? Na minha frente. Hebreus 6,18. E nesse versículo que apareceu na minha frente, tinha a palavra o quê? Refúgio. Aleluia! Jesus é o nosso refúgio. Refúgio bem presente, ele é o refúgio, nosso refúgio. E ele falou, eu sou refúgio dessas crianças. E, gente, essa casa que você está olhando aí, tá? Essa casa aí da foto, os missionários, né, moravam aí. Quando eu acordei de manhã, eu estava explodindo. Falei pro meu marido assim, que até então não tinha contado nada pro meu marido, nada. Falei para ele, amor, Jesus veio aqui no quarto, ele falou comigo.
né? Eu falei assim, mãe, eu falei para o meu marido, amor, Jesus veio aqui e ele me confirmou, ele me respondeu pessoalmente. Meu marido, calma, amor, calma, calma, que você vai assustar os missionários. Eu falei, não, mas Jesus falou, eu tenho que falar o que ele falou, não sou eu, é Jesus. E aí, naquela manhã, no café da manhã, naquela varandinha, tá vendo ali na foto, aquela varandinha do lado de fora? Nós sentamos ali, a missionário, o casal missionário, a pastora Paula e o pastor Davi colocaram uma mesa de café da manhã, era o nosso último dia, e eu estava assim, quase explodindo. E eu falei assim, Jesus falou comigo nesses 2 últimos dias. E ontem, nessa madrugada, ele veio pessoalmente no quarto e ele me falou algo muito claro. E eu tinha falado com ele assim, Senhor, se o Senhor tem algo aqui nesse lugar, me dá um nome para esse lugar. E qual foi o nome, gente, que Jesus deu? Refúgio, que é o próprio nome dele. Eu sou o refúgio dessas crianças e esse lugar é lugar de refúgio. Gerimba com a sua própria palavra, glória a Jesus. Por isso não tenha dúvida, queridos. Quando o Senhor falar com você, é a própria palavra dele, que é o carimbo, sabe? É o carimbo ali. Entendeu? Ele fala com a sua palavra. Mesmo que ele não aparecesse no quarto para mim, mesmo que eu não visse e não ouvisse audivelmente Jesus, né? Nós cremos na palavra dele. Mas ele age com cada filho como ele quer. A Deus e eu fiquei grávida. Grávida do Espírito Santo. E eu quero chamar vocês também para engravidarem, sabe? Engravidem. Fiquem grávidos e grávidas do Espírito Santo. O que é ficar grávida do Espírito Santo? É gerar em você uma palavra viva. É gerar em você uma palavra rema. Sabe, em nome de Jesus, seja grávido da palavra de Deus. Satanás, ele quer abortar as crianças. Satanás quer matar as crianças do ventre. Eu trabalho nessa área, queridos. Satanás quer abortar as crianças dentro do ventre. E ele faz a mesma coisa. Ele quer abortar a palavra de Deus em nós. Ele quer abortar a palavra de Deus, as promessas de Deus. Satanás quer abortar no teu ventre. Não permita isso, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Desculpa, gente, estou sentindo a presença tão forte do Senhor aqui. Sabe, o Senhor te fala isso. Não aborte, engravide. Fique grávido, fique grávida das promessas da palavra que o Senhor tem para você. Se você, até aqui, se de repente na sua caminhada, você abortou algo que Deus tinha para você, em nome de Jesus, volta. O Senhor é um Deus que cura, que transforma, que ressuscita. Não permita que Satanás aborte os sonhos de Deus, os planos de Deus para você, através de você. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. E nós ficamos grávidos, sim, dos planos da vontade de Deus. E eu voltei para o Brasil grávida. Sabe por que eu falo que eu voltei grávida? Primeiro, porque o Espírito Santo estava gerando isso no meu coração. E era julho de 2013. Julho de 2013. Quando foi? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril de 2014, nasceu o refúgio. Nós voltamos para Moçambique, 9 meses depois, e o refúgio nasceu. Por quê? Porque o Senhor liberou essa palavra. Não era um plano da Cláudia, não era um plano do Fred, era um plano de Deus. E quando Deus fala, ele faz, aleluia. Olha aí o Abdu, gente. Olha a transformação. Crianças sendo salvas do islamismo, crianças entregando a vida para Jesus, crianças tendo sua dignidade restaurada, crianças recebendo a palavra, a água viva, crianças sendo salvas, crianças sendo alimentadas, vestidas, né? O meu filho, o Abdu era amiguinho do meu filho mais velho, Mateus, né? Então vocês vejam, Jesus transforma, Jesus muda, né? Gente, tem muita história, não dá para contar tudo. Essa é uma criança que estava vítima de feitiçaria, que nós oramos por ela.
estávamos orando, ministramos a palavra nessa tarde para as crianças, né? Então, olha aí a esperança. Jesus é maravilhoso. Ele te chama, ele tem existência, ele fala com você, ele cumpre, porque a obra é dele. Nós somos servos do Senhor. Nós apenas servimos a Jesus. Aleluia. Quantas crianças para Cristo. E depois o casal, né, se mudou, construíram uma casinha, porque eles moravam nessa casa de aluguel, e essa casa de aluguel, onde foi gerada a palavra de Deus no meu ventre, no meu coração, olha aí que se transformou. Essa casa, quando os missionários saíram, nós alugamos pela fé e voltamos 9 meses depois, dia 21 de abril, aleluia, inauguramos pela fé a casa refúgio, a escola. Não era escola ainda, era projeto. Depois se tornou uma escola de educação infantil. Voltou o meu marido, eu e nosso filho mais velho, Mateus, junto com 2 professoras, como equipe, e nós inauguramos o projeto Refúgio. Aí foi o dia da inauguração, famílias muçulmanas estavam lá, as mulheres chegando de véu, foi uma grande festa, né? Olha os espaços, lembra que Deus me mostrava nos quartos? Eu olhava para o quarto e via brinquedoteca, sala de artes, queridos, tudo que eu visualizei pela fé, Jesus trouxe à existência. O melhor para essas crianças, o melhor de Deus para essas crianças. Nunca levei resto para as crianças na África, nunca levei coisa usada. E sabe como que a gente conseguiu tudo isso? Com oração e com ofertas voluntárias. Sabe? Muita gente que está aqui pode ofertar. Muita gente não oferta porque fala assim, o que eu tenho é pouco. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O pouco nas mãos de Deus se chama milagre. Anota essa frase aí. O pouco ou qualquer valor nas mãos do Senhor Jesus se chama milagre. Minha bateria está acabando. Ai, Senhor, tem misericórdia. Eu já estou terminando aqui também. Hoje, gente, eu estou compartilhando com vocês a fase A do refúgio. Eu vou voltar para falar da fase B também, no outro momento nessa semana, tá? Então, ali nós abrimos a escola de educação infantil Refúgio. As crianças comem, as crianças recebem o pão da vida, o alimento espiritual, são evangelizadas, né? E aí surgiu o refúgio. Glória a Deus. Então, quero dizer para você, eu quis compartilhar nessa noite um pouquinho, né? Sobre essa missão. Esse é um dos projetos que nós realizamos na Missão ID, em parceria com pastores no campo, né? E nós temos uma parceria com o pastor Calênio. O pastor Calênio é do Mãos para as Nações, da Missão Mãos para as Nações. Ele constrói as escolas lá. Esse foi o primeiro refúgio. Foi uma casa alugada. Mas hoje nós temos parceria com a missão do pastor Calênio, e ele constrói a escola, gente, constrói muito milagre de Deus, tudo com oferta voluntária. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Todos nós temos um chamado muito lindo de Deus. Não aborte os planos de Deus na sua vida. Gere, esteja grávida, grávido dos planos de Deus. Deus quer usar a sua vida, que nessa semana missionária o Espírito Santo continue falando muito com você em nome de Jesus. Eu quero terminar, né, com o versículo que eu comecei, né? Pede-me, te darei as nações por herança. Depois eu vou falar mais no próximo encontro. Hoje eu contei só a primeira parte, depois eu vou contar a segunda. Pede-me, pede as nações por herança. Eu comecei a pedir para o Senhor. E eu tenho gerado filhos para o reino, filhos na África, filhos no Brasil, filhos em toda parte. Acabou a bateria.